Gesto de Gestão. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? Como andam as coisas por aí? Por aqui tá tudo ótimo, viu? Afinal de contas, é muito bom apresentar e gravar esse podcast que é o Gesto de Gestão, um podcast que tem, a iniciativa desse podcast é do André Porto Alegre, que é o rapaz que pensou e me deu a função de perguntar, de fazer perguntas aqui. André, estamos juntos hoje no mesmo ambiente, André. Que maravilha, que saudades, é ótimo. Olha, eu vou dizer que eu tô num estúdio confortabilíssimo aqui junto com o Lupe. Olha, hoje nós vamos falar algo que eu sei, Lupe, que você valoriza muito, que é o poder dos jovens, mais especificamente, no nosso caso, o poder dos jovens advogados. O tema é recorrente e cada vez mais debatido nos Estados Unidos e, infelizmente, Lupe, esquecido no Brasil. Pois é, eu gosto mesmo, André. Até mesmo porque eu tô cada vez mais convencido que o futuro melhor para todo mundo será construído pelos jovens. Não tenha dúvida disso. É isso mesmo, Lupe. A gente tem demonstrações claríssimas disso. Eu concordo integralmente contigo. Com frequência, analistas americanos do mercado da advocacia afirmam que os escritórios de advocacia deveriam procurar mais caminhos para dividir o poder e a responsabilidade da liderança com advogados mais jovens, para conter, olha que interessante isso, Lupe, a fadiga da liderança. Preparar a próxima geração para o que está por vir e aumentar o envolvimento ativo dos advogados júniores. O assunto voltou à pauta na American Lawyer, é uma plataforma especializada na cobertura dos assuntos da advocacia americana, sobre o título "Dividir o poder com jovens advogados pode diminuir o desgaste de associados e o esgotamento da gestão". E aí a gente tem coisas interessantes, né, Lu? Quer dizer, que vem com esse título, né, e que vem com esse debate. No texto, o jornalista Patrick Smith, um expoente do jornalismo legal americano, afirma que delegar algumas funções de liderança a advogados mais jovens é uma forma de dividir o fardo de liderar e de manter as pessoas envolvidas por perto. Ô André, você é o Patrick Smith aqui do Brasil. A gente já citou o Patrick aqui. Ó. Já citamos porque existe uma legião, até fazendo só um parênteses, existe uma legião de jornalistas americanos que se dedicam à cobertura e à apuração de dados sobre o mercado americano da advocacia. Um mercado tão grande. Eu acho que a gente merecia aqui também, não que não tenhamos, a gente tem publicações especializadas, obviamente, mas a abordagem dos Estados Unidos, ela é mais analítica e menos só informativa, né? Então ela carrega consigo uma análise que o Patrick faz com alguma constância, por isso é que já tratamos dele aqui. É verdade. Agora, voltando, André, você sabe que me parece que, nesse caso, a palavra dividir assume dois significados aí, um ruim e outro bom. O ruim é que dividir a liderança significa abrir espaço, né? E em certa medida, perder o poder aí. O bom é quando você coloca isso na diminuição de diminuir desgaste. Eu tô certo nesse pensamento? Está certo, sim, como sempre, certíssimo. As considerações que do jornalista, encontram respaldo em um dos desafios mais difíceis da advocacia americana, que tem efeitos também aqui no Brasil, a retenção de jovens talentos. Vamos sempre lembrar, né, Lupe, nós já falamos isso até outras vezes, que existem 3 fatores que são importantíssimos no que diz respeito aos recursos humanos de escritórios de advocacia. A atração, ou seja, a capacidade que o escritório tem de gerar a atração para que jovens advogados queiram trabalhar nessa estrutura organizacional. A retenção, que é a capacidade que os escritórios têm de oferecer uma perspectiva para que esses advogados continuem a trabalhar nos escritórios. E a sucessão, que é também como você consegue substituir, né, a perspectiva que os jovens advogados têm de que vão conseguir galgar, vamos dizer assim, posições daqueles que eventualmente saem ou daqueles que eventualmente ascendem. Para o jornalista, à medida que os escritórios de advocacia lutam contra o desgaste de associados e o desgaste de advogados, mesmo no topo, compartilhar o poder, que significa trazer os jovens advogados à liderança mais cedo, pode ser um componente-chave para combater
as ameaças da procura de uma coisa que eu acho legal, que é entre aspas, que eu coloco aqui, que é o lugar melhor, né? Sabe aquele negócio assim, qual é o bom escritório? É o que eu ainda não fui trabalhar, né? Sempre é isso. É mais ou menos na linha, Lupe, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? Exatamente, André. Ou aquela necessidade, né, Lupe, que muita gente tem quando você é jovem e já fomos, né? Ainda nos lembramos, né, de como ainda é que não era. lembro. Mas a gente, vamos dizer assim que a gente é meio jovem. Vai. Meio jovem. Ainda bem que é um podcast, né? A gente não precisa aparecer Pois muito, é, né? Ninguém nos muito, conhece. Fica tudo bem. Que é o que a gente chama das novas experiências, né? A procura e aquela necessidade que a gente ouve muito quando vai fazer entrevistas, principalmente as entrevistas de desligamento em escritórios de advocacia. E aqui é um alerta, hein? Não é gesto de gestão ainda, hein, Lupe? Pelo amor de Deus, não me antecipa o gesto de gestão. Não, Lupe, só outro dia eu fiz isso. Quando ele se anima, puxar o tapete de um dos apresentadores. Mas que é aquela coisa, é muito importante se fazer entrevistas de desligamento. Eu queria dar um toque, o gesto não é um gesto de gestão, mas é um instrumento da gestão fundamental você saber por que todos os profissionais e os advogados, no caso, estão saindo. As entrevistas de desligamento até mereceriam um podcast aí para o futuro, porque você pode desenvolver um volume de informações interessante daqueles motivos mais recorrentes e eles podem ser grandes indicativos para que você corrija determinados percursos dentro do teu escritório. Então, as novas experiências, é muito comum os jovens quando saem dizerem que estão procurando ou o lugar melhor ou a nova experiência. Especialmente se o foco for expor advogados mais jovens à liderança e não apenas à gestão. Liderança e gestão, Lupe, são coisas diferentes. A advocacia tende a submeter os jovens talentos às maratonas de encargos administrativos, típicos do trabalho em escritórios de advocacia, genericamente denominados de gestão. E esquecem muitas vezes de treinar e introduzir os advogados aos aspectos da liderança. Isso afugenta os recém-egressos dos cursos de direito. Há uma diferença, então, só para deixar marcado, entre o que é liderança e o que é gestão. Às vezes você dá atribuições que são de gestão, mas não são de lideranças. E aqueles advogados querem assumir responsabilidade da liderança. Da liderança, exatamente. Então, portanto, além das dimensões pessoais, né, o ruim e o bom de compartilhar a liderança, ainda tem um aspecto, André, da retenção de talentos, que é um assunto que sempre retorna aqui no gesto de gestão. E precisa retornar porque o mercado brasileiro vive um momento agora de muita atividade, né? Vou fazer menção aqui a uma querida amiga especialista em recrutamento e seleção de advogados, uma advogada também, mas que se dedica a essa atividade, que é a Bianca Aze. Um dia desses eu estava conversando com ela e ela comentou comigo, André, isso virou um mercado de candidatos. Eu achei tão interessante essa frase. Verdade, é um mercado que não é mais de advogados, é um mercado de candidatos. Então você tem um mercado que fica movimentado de tanto volume de candidatos que existem. Por isso, então, a retenção assume uma postura tão importante. E nesse caso, quer dizer, a gente estuda exatamente a gestão legal e arriscamos a fazer um podcast sobre os assuntos da administração de escritórios de advocacia, porque esses assuntos, eles se avolumam, viu? A gente vai, quanto mais nós vamos apurando, né, com a ajuda do Patrick, né? Do Patrick. O Patrick, ainda bem que tem o Patrick, o nosso né? amigo Patrick. Pô, eu adoro o Patrick. Acho que vou mandar até um presente agora pro Patrick quando chegar o final do ano. Boa. Eu ajudo, né? Na vaquinha aí. Dear Patrick. Dear Patrick, por favor, né, continue nos abastecendo, né, cada vez mais. Mas eu vou trazer uma outra figura que é o Gerchen Harders, né, da Epstein, Becker Green, que é uma empresa americana que assessora escritórios de advocacia sobre benefícios e remuneração. Para ele, quando um advogado alcança a liderança, ele fica isolado em um pequeno grupo. A gente pode chamar isso, viu, Lupe, que é a solidão do poder, né? Você já deve ter escutado isso, né? Eu sei que você fica nesses estúdios maravilhosos, né? Então tem a solidão, mas a solidão do poder é diferente da solidão dos estúdios. Sim, totalmente. A solidão do poder dá uma angústia do cão. E os advogados que assumem posição de liderança acabam sofrendo isso, né? A Harders defende que se houvesse mais participação na liderança, um grupo mais amplo de pessoas, por exemplo, haveria mais equipe e uma cultura de equipe. Olha que interessante, não é só a existência da equipe, porque equipe os escritórios têm, mas a cultura da equipe. Como a gente já falou, eu acho que outras vezes, né?
Eu não sei, né, Lupe, a gente tá gravando tantos, Esse aqui é o episódio 24. Esse é o 24, quer dizer, você me submete a 24 momentos de tensão. Você vê, né? E vem mais por aí, eu só quero te avisar isso. Então tá bom, obrigado. Mas que a gente já tratou em alguns outros que governança é cultura, né? Não dá para desassociar essas duas coisas. Então eu vejo muitos escritórios muitas vezes falando, queremos ter governança, vamos ter governança, assim, vamos fazer a governança a partir da cultura, né? Como é que é a tua cultura, né? Ele existe efetivamente, está consolidada, você consegue transmitir isso? Eu acho que esse é um aspecto interessante. Então ele fala uma cultura de equipe e não tudo em uma pessoa, no ombro da liderança, por assim dizer. As declarações de Harders contêm um elemento fundamental para esse novo momento da gestão legal dos tradicionais escritórios de advocacia, que é exatamente, Lupe, a cultura. Eu ia dizer que eu acho que você já falou sobre isso aqui no Gesto de Gestão, que é ligando governança à cultura empresarial, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas a teoria não é minha, viu? Para Edgar Schein, que é PhD em Psicologia Social pela Universidade de Harvard, que é especialista em desenvolvimento organizacional, incluindo desenvolvimento de carreira, consultoria de processo de grupo e cultura organizacional, a cultura e liderança, como havíamos comentado, só estamos dando o subsídio teórico, né, Lu? Porque é sempre interessante e me parece que os nossos ouvintes demandam isso, né? Quer dizer, o que a gente fala aqui tem muito das nossas experiências pessoais, mas também a gente sempre tenta subsidiar de uma certa maneira o que a gente traz sobre o ponto de vista teórico. Acho que esse é o grande barato, né? Propósito do gesto de gestão. Cultura e liderança, para o Schein, são dois lados da mesma moeda. É função primordial da liderança ter capacidade para perceber os elementos funcionais e disfuncionais da cultura existente e para gerenciar a evolução e a mudança cultural. Então, não é só entender os aspectos que são funcionais. Às vezes, os escritórios mantêm aspectos disfuncionais, às vezes herdados pelos fundadores que estão há muito tempo, então eu acho interessante. E promover uma evolução e a mudança cultural. Então, não são coisas estáticas, há uma dinâmica na gestão sobre esse aspecto que tem que ser respeitado, de tal modo que o grupo possa sobreviver em um ambiente mutante. Usei a palavra dinâmico e a palavra mutante, e esses são dois elementos da gestão legal que é também interessante. Scott Golin, que é o novo diretor de estratégia e crescimento do Benish, Friend, Lander, Copland e Arnoff. Eu acho interessante porque qualquer dia desses, esse é um quebra-queixo, quebra-língua. É um trava-língua, quebra-queixo. Deve ser alguma coisa assim, porque esses nomes desses escritórios dos Estados Unidos, mas a gente fala tudo para ficar bonitinho, né? Então a gente até tem uma coisa bem... Eu tô esperando o dia que vai ter pelo menos uns 20 nomes, assim. Não, você sabe que eu venho quando vou pensando nos episódios, tô cortando. Tô dando uma simplificada nos nomes aqui pra gente não ficar muito atrapalhado. O Berish, né, é um escritório listado entre os 200 maiores escritórios dos Estados Unidos, tem 251 advogados, um porte inclusive até pequeno para os padrões americanos e 170 milhões de dólares de faturamento, que também é um faturamento relativamente pequeno. Mas olha que interessante, lembre-se do que eu falei, o Scott Golin é o novo diretor de estratégia e crescimento. Então é um escritório relativamente pequeno que traz para o seu quadro, ele é um novo diretor, uma pessoa de estratégia e crescimento. Ele diz, nessa mesma matéria que o Patrick compartilhou conosco, Lupe, que um dos fatores fortemente correlacionados ao sucesso dos escritórios de advocacia é o envolvimento dos associados e sócios mais jovens. Essa é uma das razões pelas quais ele afirma estar confortável em mudar de atividade depois de 18 anos como consultor. Ele era consultor de uma empresa para escritórios de advocacia e foi convidado para ser o diretor de estratégia e crescimento. Então, segundo ele, essa renovação, um pouco essa questão da dinâmica e da mutação fez com que ele se envolvesse nisso e vai fazer com certeza com que esse escritório vai crescer bastante. Eu acho interessante essa visão sobre a liderança, né? Esse nosso episódio sugere uma série de gestos de gestão, hein, André? Mas eu como um rapaz compreensível, apesar de você achar que eu pego no seu pé com muitas perguntas, eu vou pedir um gesto de gestão para o nosso episódio número 24.
E eu, né, como conhecedor da sua estimulante curiosidade, eu vou dizer que eu vou falar 3 gestos de gestão. Opa! Eu já vou matar os gestos de gestão tudo. Do ano já. Não ter problema, pra gente não ter, né? E eu acho que o que a gente traz são 3 pontos que precisam ser considerados pelas atuais lideranças dos escritórios de advocacia, né? O primeiro ponto, Lupe, que eu acho interessante nós estarmos forçando, é que os escritórios, nós estamos reforçando, é que os escritórios de advocacia podem resolver problemas de desgaste e retenção de liderança, dividindo o fardo da liderança com advogados mais jovens. Eu acho que cabe isso como um alerta na realidade, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, essa questão, um dia desse eu estava numa reunião profissional, e eu falei, quer dizer, o crescimento de um escritório de advocacia significa necessariamente que os sócios fundadores, sócios de raiz mais antigos, percam a sua autonomia. Crescimento é perda de autonomia das pessoas que lideram. Isso é muito interessante. O estúdio, quando você começou, você tinha muito mais autonomia, tenho certeza disso. Sim. Nossos ouvintes, advogados, líderes de bancas de advogados no Brasil inteiro, nós temos ouvintes no Brasil inteiro, eu tenho certeza que quando começaram as suas estruturas organizacionais, tinham mais autonomia do que tem hoje, porque crescer é perder autonomia. A perda de autonomia é interessante que seja proporcionada exatamente para as lideranças mais jovens. Então, um alerta para isso. Quer dizer, não olhe só para o advogado sob o ponto de vista técnico. Olhe sobre o ponto de vista de uma liderança, né? Às vezes a liderança não está restrita exclusivamente à questão técnica, mas ela está colocada pela empatia, pela maneira com que resolve, com que soluciona determinados problemas. Eu acho isso uma questão interessante. Muita gente leva aquela... Desculpa até tirar um pouco o teu raciocínio, mas muita gente leva aquela coisa do senso de dono, mas é pensar como o dono e pensar a favor do dono. Exatamente. E é justamente o contrário disso, né? Você abrir essa coisa de você ter menos autonomia é justamente porque você abriu para novas ideias. E tem uma coisa, né, Lu? Cada gesto de gestão que a gente faz deriva de uns 10 gestos de gestão, mais ou menos. Esse é um podcast que cria filhotes. Isso. Né? Mas ele tem uma coisa que um dia desses eu estava verificando, e acho até cabe um dia desses a gente conversar, que é o intraempreendedorismo, né? Por que os escritórios sofrem cisões? Por que os jovens advogados saem? Por que os sócios saem? Para empreender. Ora, se eu consigo promover dentro da minha própria estrutura o intraempreendedorismo, eu tenho um sistema de retenção também. Ou seja, a retenção não se dá só pelo aumento de remunerações, que são fundamental, pelo aumento de benefícios, de bônus, etc., mas se dá também pela capacidade de intraempreender, de empreender dentro do escritório, e essa é a visão que o dono tem que ter quando olha para as jovens lideranças. Exato. Faz até sentido, né, Lucas? A gente fica aqui conversando, etc. e tal, dois malucos, mas o negócio faz sentido orna, né? No final, orna. Deus. O segundo ponto é que existem lacunas culturais e geracionais em muitos escritórios que podem impedir esse empreendimento de fazer as jovens lideranças crescerem. Então, acho que é bom entender o que são essas lacunas, né? Que lacuna cultural? Às vezes nós temos fundadores muito arraigados, né? Às vezes nós temos fundadores arraigados e que, com todo o respeito, e essa é uma atividade, a advocacia é uma atividade de cabeças brancas, né? Aqueles eu sei que você anda falando em outros podcasts, inclusive sobre a minha cabeça branca, queria deixar registrado isso aqui, em outros podcasts. Em outros podcasts por aí. Você fala da minha... Mas foi sempre reconhecido como tal. A experiência é muito importante. A experiência é importante na dimensão da experiência, o que não significa que você não abre espaços geracionais exatamente para as novas lideranças. E o terceiro ponto, as oportunidades certas para jovens líderes são diferentes daquelas para os mais experientes. E esse é um problema que não pode ser esquecido. Algumas demandas dos jovens, o que isso significa? Que algumas demandas dos jovens são diferentes do que dos mais velhos, elas têm que ser entendidas. Às vezes é uma área nova que precisa ser explorada, às vezes é uma tecnologia, embarcar uma tecnologia, outro nome maravilhoso, né? Eu acho que a gente vai aprendendo as coisas. Tecnologia embarcada. Não, eu sempre achei que quando eu embarcava era porque eu embarcava. Agora eu vou embarcar a tecnologia. Se você colocar um celular dentro de uma lancha, é uma tecnologia embarcada? Nossa, essa foi horrível. Vamos sensacional essa pergunta. Essa eu não vou conseguir responder. Vamos lá. Mas é isso, Lupe. Esses são os 3 pontos que eu trago como gesto de gestão desse episódio. Olha, André, eu estou entendendo que a divisão do poder também pode ajudar os líderes atuais a se sentirem menos isolados, né? Tomar decisões melhores e, inclusive, aliviar o estresse, né?
Eu concordo integralmente. Por isso, além do gesto de gestão, segue um conselho para os gestores legais. Olhem os modelos de governança e em que medida eles incentivam a formação de lideranças. Quer dizer, olha por que você está fazendo, não só sob o ponto de vista do escritório, mas para incentivar. Eu sei que muitos advogados nos ouvem. Eu ouço uma coisa com muita frequência que é o seguinte: puxa vida, André, eu treinei a pessoa, preparei a pessoa e ela vai embora, né? E ela vai embora, primeiro, porque isso não é uma capitania hereditária, a gente não é dono dos advogados que trabalham Exatamente. mas muitas vezes porque nós não entendemos algumas demandas que não são mais técnicas e são exatamente de formação de liderança. Eu acho que é bom a gente se lembrar que além da atração de talentos, é importante, a gente já falou isso, pensar na retenção e na sucessão. E nesse último aspecto, sucessão, que é a sucessão, a alternância, ou melhor, a possibilidade de novas lideranças é fundamental. E aí a gente mistura sucessão com retenção. Dessa maneira a gente vai reter mais advogados. Jovens advogados, que era o tema do nosso gesto de gestão de hoje. Mais uma belíssima aula aqui, especialmente para minha pessoa. Bom, excelente episódio, o senhor André Porto Alegre. Eu creio que esse episódio vai ser muito visitado, mas chegamos ao final de mais um Gesto de Gestão. Essa foi a edição número 24. Esta voz aqui é de Alexandre Lupe e aquela voz ali que hoje está muito próxima a mim é de André Porto Alegre. André, obrigado por você ter vindo aqui no estúdio e a gente poder além tomar um café, fazer umas fofocas, poder gravar aqui o nosso querido Gesto de Gestão. Muito bom, uma honra. Obrigado, Lupe. Até o próximo. O Gesto de Gestão tem produção e distribuição da Compass Colab. Muito bom, obrigado a você que ficou até aqui com a gente e até o próximo. Gesto de Gestão.